Lembram da época de ouro dos videogames? Quando os pixels eram grandes e as histórias simples? Esse é o mundo dos jogos retrô. Esses clássicos dos anos 70, 80 e 90 ocupam um lugar especial em nossos corações. Jogos retrô são mais do que apenas títulos antigos. Eles são uma janela para o passado. Um passado onde a criatividade superava os limites técnicos, onde desenvolvedores faziam mágica com hardware básico. Esses jogos lançaram as bases da indústria atual. Eles introduziram conceitos que hoje consideramos garantidos. O que torna um jogo retrô? Não se trata apenas da idade, é sobre estilo e sentimento. Jogos retrô têm um visual único. Eles usam pixel art e música chiptune. Eles geralmente têm uma jogabilidade simples e viciante, mas não se deixe enganar. Muitos jogos retrô são profundamente desafiadores. O mundo dos jogos retrô não é apenas nostalgia, é uma subcultura próspera. A jornada dos jogos retrô é fascinante. Tudo começou com Pong, em 1972. Este simulador de tênis simples mudou tudo. Ele provou que os jogos podem ser divertidos e lucrativos. Em pouco tempo, as máquinas de fliperama surgiram em todos os lugares. Elas nos trouxeram clássicos como Space Invaders e Pac-Man. Os consoles domésticos vieram em seguida. O Atari 2600 liderou o ataque em 1977. Ele permitia que as pessoas jogassem jogos no estilo arcade em casa. A Nintendo seguiu com o NES em 1985. Ele reviveu a indústria após a crise de 1983. O NES nos deu Mario, Zelda e muitas outras franquias amadas. A era dos 16 bits marcou um grande salto adiante. O Super Nintendo e o Sega Genesis lutaram pela supremacia. Os jogos se tornaram mais coloridos e complexos. Os jogos retrô não apenas nos divertiam, eles moldaram nossa cultura. Mario e Pac-Man se tornaram ícones globais. Eles apareceram em tudo, de camisetas a caixas de cereal. Os jogos influenciaram a música, os filmes e a arte. Eles criaram uma nova linguagem de referências da cultura pop. Esses jogos também uniram as pessoas. Os fliperamas se tornaram centros sociais. Crianças se reuniam para jogar e competir. Os consoles domésticos transformaram as salas de estar em centros de jogos. Jogos multiplayer criaram amizades e rivalidades. Jogar se tornou uma experiência compartilhada entre gerações. O impacto foi além do entretenimento. Os jogos ensinaram habilidades de resolução de problemas e melhoraram a coordenação motora. Alguns até tinham valor educacional, como Oregon Trail. Seção 4. Joias escondidas. Curiosidades fascinantes. Sobre a indústria de jogos. O mundo dos jogos retrô é cheio de surpresas. Você sabia que a Nintendo começou como uma empresa de cartas de baralho? Ela foi fundada em 1889, muito antes do Mario aparecer. A história da empresa mostra como ela é adaptável. De cartas a brinquedos e jogos, a Nintendo sempre evoluiu. Alguns jogos retrô tiveram origens estranhas. Tetris, por exemplo, foi criado por um programador soviético. Alexei Pajitnov o criou enquanto trabalhava para o governo. A jornada do jogo para o Ocidente é uma história de intrigas da Guerra Fria. Envolve contrabando, batalhas legais e negociações internacionais. A preservação de jogos não era sempre uma prioridade. Muitos jogos antigos estão perdidos para sempre. Hoje, fãs e historiadores trabalham duro para salvar o que resta. Seção 5. Apelo atemporal. Por que os jogos retrô ainda importam hoje? Por que ainda amamos jogos retrô? Primeiro, porque eles são pura diversão. Esses jogos se concentram na jogabilidade em vez de gráficos. Eles são fáceis de aprender, mas difíceis de dominar. Existe uma simplicidade que os jogos modernos geralmente não têm. Você pode jogar uma partida de Tetris ou Mario a qualquer hora. Não são necessários tutoriais ou cenas cortadas. A nostalgia desempenha um grande papel, é claro.
Esses jogos nos lembram das alegrias da infância. Eles nos transportam de volta para tempos mais simples. Mas não se trata apenas de memórias. Novas gerações estão descobrindo esses clássicos também. Eles apreciam a criatividade e o desafio dos jogos retrô. Os jogos retrô também inspiram desenvolvedores modernos. Muitos jogos independentes usam pixel art e chiptune. Eles capturam o espírito dos jogos clássicos com novos toques. Seção 6. Conclusão: preservando o legado da Era de Ouro dos jogos. Ao olharmos para trás, para a Era de Ouro dos jogos retrô, vemos mais do que apenas jogos antigos. Vemos a base de uma forma de arte. Esses primeiros títulos moldaram a maneira como jogamos e pensamos sobre jogos. Eles criaram gêneros, personagens e ideias que ainda nos influenciam hoje. A importância de preservar esse legado não pode ser exagerada. Jogos retrô não são apenas relíquias do passado. Eles são história viva. Cada pixel, cada chiptune, conta uma história de inovação e criatividade. Ao manter esses jogos vivos, homenageamos os pioneiros que construíram esta indústria. A popularidade duradoura dos jogos retrô prova seu valor. Eles continuam a entreter e inspirar. Em um mundo de gráficos hiperrealistas e narrativas complexas, às vezes, ansiamos por simplicidade. Os jogos retrô oferecem isso, juntamente com uma grande dose de desafio e charme.